começou a funcionar, é recém-nascido, acabou de nascer, na Terra. A espiritualidade já existiu. Então, começamos com as palestras nas terças-feiras, às 19h30. Aos sábados, nós temos a evangelização infantil Rio, 9h30 da manhã. E o atendimento fraterno através do agendamento na bio do nosso Instagram, nas segundas-feiras, a partir de 19h15. Esse mês, para terminar o ano, e começar a pedacinho de dezembro, ainda vamos até o mês de dezembro, o tema central que nós escolhemos foi Jesus. Então, Jesus sobre vários aspectos. A semana passada nós falamos um pouquinho do Jesus Consolador, o Jesus Esclarecedor, o Jesus que acolhe, os diferentes, os marginalizados. E hoje nós vamos ter, através do nosso irmão Júlio César, o aspecto de Jesus nos dias de hoje. Como é viver nos dias de hoje com essas demandas materiais, tão frequentes que a gente tem nos dias de hoje? Qual o papel de Jesus, qual o lugar de Jesus nos nossos corações? É sobre esse tema que Júlio vai falar na noite de hoje. Então, antes da gente começar, nós vamos fazer uma leitura preparatória. O livro escolhido hoje foi o Evangelho por Emmanuel, um comentário às cartas de Paulo. Que o irmão, na Federação Espírita Brasileira, ele conseguiu fazer uma compilação dos comentários de Emmanuel do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Marcos, do Evangelho de Lucas e das cartas de Paulo. Então, é muito interessante, são livros maravilhosos, a gente compra na internet, na livraria do Café, na Federação Espírita aqui do Rio Grande do Norte também, para quem quiser. Então, vamos abrir aqui o texto. Nós vamos comentar a carta aos Gálatas, e o versículo é: se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. O problema de agradar. Os sinceros discípulos do Evangelho devem estar muito preocupados com os deveres próprios e com a aprovação isolada e tranquila da consciência, nos trabalhos que foram chamados a executar cada dia, aprendendo a prescindir das opiniões desarrazoadas do mundo. A multidão não saberá dispensar carinho e admiração, senão aqueles que lhe satisfazem as exigências e caprichos, nos conflitos que lhe assinalam a marcha. O aprendiz fiel de Jesus será um trabalhador diferente, que, em seus impulsos instintivos, ela não poderá compreender. Muita inexperiência e invigilância revelará ao mensageiro da Boa Nova que manifeste inquietude com relação aos pareceres do mundo a seu respeito, quando se encontra na prosperidade material, em que o mestre lhe confere mais rigorosa mordomia. Muitos vizinhos lhe perguntarão maliciosos pela causa dos êxitos sucessivos em que se envolvem. E, quando penetra o campo da pobreza e da dificuldade, o povo lhe atribui as experiências difíceis, as supostas defecções, ante as sublimes ideias esposadas, ou seja, é indispensável trabalhar para os homens, como quem sabe que a obra integral pertence a Jesus Cristo. O mundo compreenderá o esforço do servidor sincero, mas em outra oportunidade, quando lhe o permita a ascensão evolutiva. Em muitas ocasiões, os pareceres populares equivalem à gritaria das assembleias infantis, que não toleram os educadores mais altamente inspirados nas linhas de ordem e elevação, trabalho e aproveitamento. Que o sincero trabalhador do Cristo saiba operar sem a preocupação com os juízos errôneos das criaturas. Jesus o conhece, e isso basta. Comentário de Emmanuel. Vamos fazer a prece inicial, nos atualizar e levar os nossos pensamentos a Deus. Deus nosso Pai, de infinito amor, bondade, justiça, misericórdia.
por mais esta oportunidade que estamos aqui reunidos, em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre, guia, bússola, para que possamos juntos estudar o seu Evangelho, receber a sua boa nova, suas boas notícias, a notícia de que a vida é imortal, a notícia de que Deus derrama a sua misericórdia sobre os nossos erros, sobre as nossas imperfeições e nos renova cada segundo a esperança e a expectativa de nos melhorarmos, nos aperfeiçoarmos, seguindo sempre os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. E assim, sentindo a presença dele em nós, pedimos a permissão da espiritualidade amiga para iniciarmos a reunião da noite de hoje. Então, com a palavra, deixamos os irmãos do mundo dos céus e Jesus nos dias atuais. Boa noite, queridos amigos aqui presentes, nessa casa tão querida e amada, que nos torna a tentar mentalizar como se a gente estivesse em alguma comunidade fundada por Paulo, nos deixando de uma forma aconchegante nesse barco físico e no barco virtual dos nossos amigos que estão acompanhando pela internet. Para a gente entender essa relação que para alguns parece até díspare, como que é viver nos tempos atuais com Jesus? Porque nós precisamos primeiro saber que momento do mundo nós estamos. Nós precisamos nos situar, porque sem nós nos situarmos no contexto que nós estamos vivendo, nós não vamos compreender a vivência de Jesus no contexto atual. É muito notório que todos, onde nós chegamos, onde a gente conversa com amigos, com pessoas, em meios sociais, se você perguntar, me fala como que você acha que está o mundo? De cada 10, provavelmente 9, um está horrível. Um está violento, cheio de guerras, o mundo está assim, as pessoas enlouqueceram, as pessoas estão brigando por tudo, só querem levar vantagem, as famílias se desentendendo, o mundo está um caos. Parabéns, você acertou. Seja bem-vindo ao pico da transição planetária na Terra. Então, o que é que a doutrina espírita nos fala? Os mundos progridem conforme progridem os espíritos que lá evoluem. A Terra é considerada um mundo de expiações e provas. Por quê? Nós já falamos aqui, porque há mais o mal do que o bem. Mas há de chegar o dia que a Terra passará a ser um mundo de regeneração. Onde se hoje nós estamos perdendo o mal, esse é ideal 1,
nós vamos começar a ganhar 5-4, 3-2 do mal. E um dia esse mundo vai ser habitado só por espíritos felizes, espíritos de ordem superior. Mas nós estamos encarnados num momento considerado crítico. É o momento da transição, onde os espíritos que estão evoluindo aqui na Terra, está ocorrendo um processo de vinda de espíritos bons para uma imigração dos espíritos rebeldes e endurecidos, que não são muitos, são alguns milhões. Mas esse é o momento onde está todo mundo junto e misturado. Imagine uma reforma na sua casa, sem você sair de dentro da sua casa. Está lá, o pedreiro quebra a parede, aí fura um cano sem querer, aí você fica lá preocupado, estressado, aflito, daqui a pouco é poeira, vento, tá todos os seus móveis sujos. Você está passando por um período ali bem conturbado. E esse é o momento que nós estamos na Terra. Uma mensagem sobre a regeneração da humanidade na obra Obras Póstumas. O espírito do Lacordaire vai dar uma mensagem e vai dizer desse jeito assim para a gente, para que a gente não tenha dúvidas sobre o momento que nós estamos. Infelizmente, desconhecendo a voz de Deus, a maioria persistirá na sua cegueira, e a resistência que virá ao opor mascarar por meio de terríveis lutas o fim do reinado dos que a constituem. Desvaiados, correrão a sua própria perda, provocarão destruições que darão origem a um sem número de flagelos e de calamidades. Que sorte que, sem quererem, apressarão o advento da era de renovação. E como se não se operasse com bastante rapidez e destruição, os suicídios se multiplicarão em proporções indizíveis, até entre crianças e complemento, jovens. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens. Nós temos dados alarmantes atuais das sociedades científicas, de número de deprimidos no mundo, milhões e milhões e milhões, de tentativas de suicídio ou de suicídio, de pessoas com insônia, com ansiedade, que necessitam de remédio para dormir. É isso aqui. São esses os verdadeiros sinais dos tempos. Porque muita gente fica preocupada, se não tem, é terremoto, é não sei o quê, são as guerras. Eu diria que também, mas o principal sinais dos tempos são os desequilíbrios interiores da alma humana. E tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, como já o dissemos, sem que haja a mais ligeira derrogação das leis da natureza. Tudo certo. Por quê? Porque esse momento de crise que a Terra passa são momentos onde espíritos rebeldes, espíritos endurecidos, espíritos das mais variadas estirpes de inferioridade estão tendo suas últimas oportunidades de reencarnar para tentar permanecer aqui no planeta. E nós também.
nós estamos aqui no barco do Jesus do Leme. Mas se nós persistirmos no endurecimento do coração, na rebeldia, na revolta, nós vamos tomar a barca para outro planeta. Porque aqui o bem prevalecerá. Mas enquanto não, nesse momento, a gente pensa e diz assim, nossa, mas tudo isso que você falou, cadê Jesus? Aonde está Jesus? Como viver como Jesus e com Jesus nos dias atuais? A grande pergunta que eu faço a todos vocês aqui presentes e que nos acompanham, encarnados e desencarnados, que Jesus que você está pensando? É o Jesus que você só pede? É o Jesus que você só adora? Nossa, lindo aquelas palavras de Jesus, tão lindo. Nossa, aquelas palavras do Cristo ali, dizendo para a mulher samaritana. Ou é o Jesus guia e modelo? Porque quando você tem um guia e um modelo, você quer segui-lo. Ninguém vai atrás de um guia para não seguir o guia. Ninguém chega para um guia para fazer um caminho que não conhece e só diz assim para o guia, vem cá, eu quero fazer ali, conhecer as praias aqui do litoral do Rio Grande do Norte. Como é que eu faço para chegar lá? Olha, você faz assim, 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 assado, tá? Você já foi lá? Não, eu já fui. Eu faço esse caminho várias vezes. Você não quer que eu vá com você? Não, não preciso ser comigo. E você já foi alguma vez? Não, nunca fui. Será que você vai dar conta? Eu não vou dirigir por você. Não se preocupe. Eu não vou pegar seu carro. Eu vou só lhe guiar. E vou dizer como que você vai fazer nessa estrada. Olha, aqui você pode acelerar mais. Aqui você vai um pouquinho mais devagar. Porque senão você pode tombar. Aqui você vai andar, vai por esse caminho, faz uma curva porque é melhor. Então, o que é que eu quero nos dias atuais? Eu quero pedir a Jesus. Eu quero adorar a Jesus. Ou eu quero seguir a Jesus. Isso não quer dizer que você não possa pedir nem adorar. Mas não é só pedir e adorar. É efetivamente seguir. Porque seguir Jesus não é estar aqui dando palestra. Seguir Jesus não é estar falando. Não. É porque aqui existe o papel da palestra, o papel da casa espírita. Porque se a gente também nunca escutar ou nunca estudar, como é que a gente vai seguir o mestre? A grande questão é, nesse momento de crise, da transição planetária, não há outro guia e modelo que me faça passar nesse momento de crise que nós estamos vivendo no planeta de uma forma mais segura do que os ensinamentos de Jesus. E por quê? O Emmanuel tem uma mensagem no livro Vinda e Luz, que ele diz que nós temos o gene divino. Então, se nós temos o gene divino, você adoece ou vai cair em tédio por você odiar. Você vai ter algum problema psicológico de tanto que você tem raiva, mágoa, rancor, ressentimento. Olha, porque isso não é da genética divina.
E é por isso que você se sente em paz quando você pratica a caridade conforme entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência com a imperfeição do próximo, perdão das ofensas. Por quê? Porque a gente ativa o gene de Deus dentro de nós. Isso não quer dizer que vai tirar a nossa dor. Muitas pessoas acham que a doutrina espírita vai tirar a dor da perda de um ente querido, a dor da perda de um filho, a tristeza e o choro de uma decepção. Isso é um engano. E aí às vezes as pessoas se decepcionam. Por quê? Porque Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas com ele o jugo era mais leve. Então não é tirar a dor, é não entrar no desespero. As pessoas estão desesperadas. Por quê? Porque não ativa o gene divino através dos ensinamentos de Jesus e estão focados no externo. Então a pessoa está desesperada com a guerra, a pessoa está desesperada no campo da saúde, a pessoa está desesperada com problemas de política, a pessoa está desesperada com tantas coisas que ela não tem tempo nem de olhar para dentro dela. E aí, esse é o papel da doutrina espírita junto com o Evangelho. É tirar o desespero. Viver com Jesus nos dias atuais é não se desesperar. É viver com confiança de que nós não estamos em casa. Isso aqui é transitório. Nós vamos desencarnar. Acreditem no que eu vou dizer. Vou dizer um negócio para vocês aqui. Acreditem, olha, é uma verdade. Até onde nós sabemos, nenhum dos curados por Jesus sobreviveu. Todos desencarnaram. Todos desencarnaram. Olha só que coisa interessante. Por quê? Porque não tirou o sofrimento. Morreu de alguma coisa, né? Deve ter tido sofrimento, alguma coisa. Todos os curados por Jesus morreram. Por quê? Porque não. Aqui é um mundo onde nós vamos testar se realmente nós temos o desenvolvimento do gene divino através da caridade, que não é só beneficência. Então, viver nos dias hoje com Jesus é nós darmos um salto. Eu gosto de dizer que a benevolência, eu diria que é o primeiro passo do ponto de vista de facilidade. Por quê? Porque até com o Pix hoje você faz uma transferência para uma instituição e você ajuda. Mas aí você vai começar a ter que trabalhar a benevolência com todos. Com aqueles que te traem, aqueles que falam mal de você. Porque Jesus disse: aprendestes, amai ao próximo e odiai ao inimigo. E eu vos digo, amai ao próximo e amai ao vosso inimigo. Jesus também falou que os seus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Muitos se amarem não quer dizer que você vai ter o mesmo afeto que você tem pelo seu filho, seu cônjuge, sua família, por outras pessoas, mas você vai ter a indulgência, o perdão, e vai ajudar como possível. E aí vem o que é indulgência. Né? Hoje, qual é a palavra moderna contrária à indulgência? O cancelamento das mídias sociais. Você está cancelado.
Porque falta indulgência com a imperfeição do próximo. Você pode discordar das ideias, mas falta indulgência com a imperfeição. E o top 3, talvez muito difícil, as pessoas se perdoaram. Porque o perdão é um presente que você dá para você. Tem uma atividade na evangelização que sempre me marca muito sobre o perdão, que é o quê? A gente pega um pedaço de, vamos dizer assim, um carvão, deixa amarrado na mão da criança e ela fica lá. E aí a gente pede para ela olhar para a mão, o que é que tem na mão? Toda preta. E isso acontece quando você não perdoa. Você fica com o coração todo sujo, todo preto, vai adoecer, vai ficar fedido, sujo. Mas o perdão é um caminho. O grande problema é a rebeldia e o endurecimento. Eu jamais perdoo. Quando a gente está começando a caminhar, a gente vai dizer, pelo menos um dia eu vou perdoar. A gente já muda a concepção. Então Jesus disse, minhas palavras não passarão, sendo de toda a eternidade. Então, o que está no Evangelho, que as pessoas olham, é muito lindo, as curas, mas e os aspectos de cada cura, de cada processo? Então tem um texto muito interessante, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo chama Seres Perfeitos. E é fantástico, Kardec colocar esse texto, intitulado O Homem no Mundo. Do Espírito, um Espírito protetor, uma psicografia do Bordeaux, de 1863. E aí, ele vai falar o seguinte: olha isso, não acrediteis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece, você ora toda hora, todo dia, todo momento, e a evocação mental, pedindo a Deus, pensando em Deus, os Espíritos, estejamos vos obrigando a viver uma vida mística que vos mantenha fora das leis da sociedade que estáis condenado a viver. Não viveis, não, vivei como os homens da vossa época. Como deveis viver os homens? Gente, a vida é bela. Então a gente precisa viver a vida. A gente precisa se relacionar com as pessoas. A gente precisa estar interagindo nos mais diversos grupos sociais que todos nós temos. Porque Jesus fazia isso. Jesus não ficou enclausurado em prece e não, Jesus estava no meio do povo, o tempo inteiro. O tempo inteiro no meio do povo. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza, que as possa santificar. Você não precisa sacrificar as frivolidades do homem como se tivesse um Deus te castigando. Se for para fazer isso, faça uma coisa natural. E ele vai dizer aqui: não imagineis, portanto, que para viveres em constante comunhão conosco, ou seja, para a gente estar em comunhão com a espiritualidade, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso que vos mortifiqueis com silício e vos cubras de cinzas. Não. Para ter um intercâmbio
amigos espirituais, a gente pode estar vivo, não precisa estar desencarnado. Então, a virtude, ele vai dizer, não consiste em assumir aspecto lúgubre e severo, em repelir os prazeres que as vossas condições humanas nos permitem. Jesus ia para todas as festas da cultura hebraica. Tinha as festas judaicas, as festas familiares. Ele estava lá, ele se relacionava, e foi nesses momentos que tiveram as maiores lições de exemplos de como se viver. Porque já que as palavras dele são de vida eterna, é a mesma coisa. Basta que reporteis todos os atos da vida ao Criador de voluntário. Ou seja, rendemos graças a Deus, tenhamos gratidão por tudo. Por ter um trabalho, por ter um lar, seja um lar mais simples ou seja uma mansão, por ter algo, por ter a oportunidade de ter uma família X, uma família Z, que nós possamos dar graças que Jesus em tudo dava graças a Deus. Literalmente, graças a Deus. Quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peça no arrobo da alma ou a sua proteção para que alcanceis êxito ou a sua bênção para a obra concluída. Seja o que for que façais, remontai a fonte de todas as coisas, não fazendo coisa alguma sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar as vossas ações. Então Jesus pedia o tempo inteiro e rendia graças a Deus. E ele começou assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Então viver com Jesus não é só atos de religiosidade nos momentos como esse aqui. Viver com Jesus é beber desses momentos, nos fortificar nesses momentos que Jesus tinha. Quantas vezes ele não dizia aos discípulos: vou sair para orar. Então, esse momento aqui é o momento que Jesus sai para orar. Esse nosso momento. Mas depois ele voltava para conviver. E é assim que nós devemos absorver o conteúdo do Evangelho e da doutrina espírita e viver no mundo atual, como o mundo atual. Olha, nós não vamos para com esse negócio de transmissão, vamos escrever, escrituras e mandar cartas. Será que Paulo mandaria cartas ou faria lives para divulgar mais o Evangelho? Então, nós precisamos beber dessa fonte para nos melhorarmos, para que nós não caiamos e percamos essa oportunidade onde estamos encarnados, onde nós tenhamos isso, passando anos bebendo do Evangelho e da doutrina espírita, e nós não ativemos em nenhum momento o gênio divino com as pessoas que nós nos relacionamos. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, que Ele continue nos dando força para que nós possamos viver conforme seus ensinamentos nos dias atuais, e rogando para que Ele cada vez mais nos mantenha firmes no propósito de sermos pessoas melhores. Agradecidos estamos a esses ensinamentos da noite de hoje. A gente vai colocar uma luzinha, não tem nada de vídeo de compromisso, é só para se concentrar melhor para fazer a nossa prece final.
E o passe será dado durante a nossa mentalização pelos benfeitores espirituais. Vamos apagar a luz, vamos elevar os nossos pensamentos aos céus, a Deus, nosso Pai. Agradecendo a Deus a oportunidade que tivemos de mais uma vez aqui recebemos os ensinamentos do Evangelho, da Boa Nova, para nos fortalecermos, dar coragem, forças, para que nós possamos, ao sair daqui, sair com um pensamento renovado, novas atitudes, levando a Boa Nova viva, todos aqueles que cruzarem nossos caminhos, aos nossos lares, permanecendo com a paz do Cristo. E nesse momento, vamos pensar naquelas pessoas que nós gostaríamos que recebessem ajuda, pode ser nós mesmos, os benfeitores espirituais que dirigem esta casa, os nossos anjos guardiões e também aquelas pessoas que necessitam ser ajudadas. E neste momento, através desta pleiade de espíritos benfeitores, Deus, em toda a sua bondade e misericórdia, possa derramar todo o seu auxílio, toda a sua ajuda, tocar esses corações que muitas vezes adoecem sem saber que estão doentes, mas que eles possam se tornar uma terra fértil para receber a semente da Boa Nova, que ela cresça, frutifique, se multiplique, e que nós também possamos ser discípulos bem amados de Jesus, aqueles que, ainda com tantas imperfeições, mas com toda boa vontade de nos melhorarmos, de nos modificarmos, de ser mais indulgentes, mais tolerantes, de exercer mais o perdão. Que Jesus possa nos fortalecer, possa continuar ao nosso lado e que nós retornemos aos nossos lares com a paz que Jesus nos deixou. Um grande abraço a todos, aos nossos amigos da internet. Temos a água fluidificada no final e até a próxima semana.